Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Passando para desejar a você, meu irmão, minha irmã, um dia de paz, uma tarde de paz, uma noite de paz. Dependendo do momento e a hora que você vai parar para ouvir. Ficarei feliz se você ouvir e compartilhar para outras pessoas. É o conselho da parte de nosso Deus, o conselho do irmão, do amigo, aos nossos corações, mais uma vez, irmão. Porque eu faço isso? Porque eu quero ver você feliz, quero ver você alegre, quero ver você no céu, andando no caminho do Senhor. Eu não tenho nada para oferecer a não ser Jesus Cristo. E também agradecer a cada um de vocês que me acompanha, que me apoia, que me ajuda nessa obra, que me ajuda na caminhada, porque é vocês que me ajudam, irmãos. E eu me sinto feliz, é por isso que eu não paro. Eu me sinto feliz de estar compartilhando com você a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por que eu falo verdadeiro? Porque eu falo da Bíblia. Porque o verdadeiro Evangelho de Cristo é o que ele deixou na Bíblia. Então, se é esse Evangelho que eu ensino, que eu falo, porque não é eu que ensino, é a Bíblia que nos ensina, irmão. E se a Bíblia ensina a mim, pode ensinar a você. Basta você ler e pôr em prática os ensinamentos de Cristo, porque não é o homem que ensina, mas é o Espírito Santo que ensina. Por isso vamos concordar, né, com as palavras que é falada pelos pregadores, pelos verdadeiros pregadores, porque tem um verdadeiro e tem um falso pregador. Então, se todo evangelho que não é pregado segundo a palavra de Cristo, esse evangelho é falso, esse evangelho não é verdadeiro. Esse evangelho não vai levar você para o céu, irmãos. Por isso, vamos compartilhar, vamos ensinar aos nossos semelhantes o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos amar os outros, sempre falar aquilo que eu falo, sempre em amar, porque é o mandamento do cristão. É Jesus Cristo, ele deixou, o meu mandamento é esse, que vós ama uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso, sempre estou falando no amor, porque Deus, ele é amor. Não vai eu adiantar, eu tenho amor, e se eu não amo a Deus, né? Para eu amar a Deus, eu tenho de amar a você, né? Para que Deus tenha amor comigo, é preciso que eu tenha amor com os meus semelhantes, com os meus amigos, com meus familiares, com os meus filhos. Amor, não amor fingido, não amor de lábios, mas o amor da alma, o amor do coração. Para quê? Para que, fazendo essas coisas, você tenha pleno conhecimento e a plena certeza que você está com Deus. Porque Deus, ele é amor. Por isso vamos fazer sempre, irmão, o que é do agrado do nosso Deus, ensinando, vamos amar, vamos sair das trevas, não pense nas coisas deste mundo, porque quem ama as coisas do mundo está na treva, porque o mundo é treva, as tradições do mundo são pecadoras, então isso é treva, mas Cristo é luz, o Evangelho é luz. Então, se nós queremos andar na luz, nós temos de, primeiramente, aceitar a Jesus Cristo, as suas palavras, guardar a sua doutrina, ser obediente aos mandamentos do Senhor. Para quê? Para que nós não ande nas trevas, mas permanece na luz. Então, irmão, não adianta dizer eu amo a Deus, estou servindo a Deus e está praticando as coisas das obras. Vamos ver o que João disse, irmão, lá em 1 João, vamos ver. Aqui em 1 João, que diz assim, vamos ler alguns versículos aqui do capítulo de 1 de João, no versículo 5, começando do 5, que diz assim,
Esta é a mensagem que ele enviou, vimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Aí, irmãos, é uma palavra de nosso irmão Paulo Conselho, né? Porque Cristo, ele é a luz. A nossa tradição do mundo é treva. Então, posso dizer, eu tenho comunhão com Cristo e pratico as coisas do mundo? Como eu posso dizer, eu tenho luz, ando na luz e pratico as obras das trevas, as tradições das trevas? Então, se uma igreja que diz ser igreja, que ele pega as tradições do mundo, ela não pode dizer que ela está na luz, porque sempre está fazendo as obras das trevas. E quem faz as obras das trevas vive nas trevas, porque distorce, não ama seu irmão, não prega o verdadeiro evangelho, pega as tradições do mundo, né? Comemora Natal, comemora outras coisas, dias e mais dias, dia de pai, dia de mãe, dia de criança. Então são tradições do mundo. Por quê? Porque, irmão, nosso dia é todos os dias, porque Deus prepara cada dia para mim e para você. Então, se não tem dia preparado para ninguém, dia de pai, dia de mãe, dia de criança, isso aí é introdução do mundo. E as pessoas que dizem que são igreja, eles comemoram essas coisas. Então, se como pode dizer que comemora essas coisas e diz que estou na luz? Se pratica as obras das trevas. Então, vocês são mentirosos. Engana a si mesmo e engana muitas pessoas, irmão. Porque tem diferença, ou é ou não é, ou pratica as coisas certas ou não pratica. Deixa de praticar porque está se condenando mais ainda, irmão. Por isso que existe dois tipos de leitura na Bíblia. A leitura para a vida eterna e leitura para a perdição eterna. Então, se quem diz que está em Deus e pratica as coisas das trevas, ele está lendo a Bíblia para a sua própria condenação. Por quê? Porque nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? É por isso que Paulo disse na sua palavra que estuda sempre, que estão sempre estudando, mas nunca aprende o conhecimento da verdade, nunca se liberta, porque não conhece a verdade, porque busca as coisas do mundo para colocar no Evangelho, irmão. Como pode dizer que está na luz? Buscando teologia, essas coisas que são tradições do mundo, que pertence treva, que é treva. O mundo é treva, o mundo não tem luz. Então, quem pratica as tradições do mundo não tem luz, porque também está nas trevas. Porque quem ensina o Evangelho, os verdadeiros pregadores, é o Espírito Santo. Cristo deixou isso bem claro quando ele mandou os discípulos anunciar o Evangelho. Então, irmão, vamos entender, ler a Bíblia e pôr em prática os ensinamentos que a Bíblia ensina, né? Não podemos dizer, eu sirvo a Deus, eu tenho a Deus e pratico as coisas do mundo. Paulo e João disse na sua palavra, filhinhos, não ame o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, são coisas que nós devemos guardar nos nossos corações. Mas a gente vê, entra dia e sai dia eles fazendo a mesma coisa, né? Nunca que aprende a verdade. Porque para ser liberto é preciso que conheça a verdade. Cristo deixou bem claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vocês não procuram se libertar, procura sempre viver no erro e na mentira. Então, irmão, vamos entender essas coisas, né? Porque os mentirosos não entram no reino do céu. Quem mente não é filho de Deus. A mentira não pertence a Deus. Então, se nós vimos praticar essas coisas, nessas tais que diz que a igreja que está servindo a Deus, que está fazendo as coisas certas, mas pratica as tradições
do mundo. Não é de Deus, irmão, segundo a Bíblia. Né? Eu não estou falando isso de mim, é a Bíblia quem diz. E se você crê na Bíblia, você tem que entender e ver que é uma verdade. Como pode ler a Bíblia e fazer as coisas erradas, irmão? Que a Bíblia não manda você fazer, você faz. A Bíblia não manda que eu faça, eu faço. Como eu posso dizer que eu não faço o que a Bíblia manda eu fazer e posso dizer que eu sou filho de Deus? Porque para ser nós filho de Deus, para ser filho de Deus, é preciso que nós obedeça os ensinamentos de Cristo na Bíblia. Vamos entender, irmão, essas coisas, vamos guardar o ensinamento de Cristo. Ensinamento de Paulo, ensinamento dos apóstolos, porque eles aprenderam de Cristo e passaram para nós. Também vamos aprender de Cristo. Cristo deixou bem claro, aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrará descanso para as vossas almas. Foi isso que Cristo deixou bem claro. E é isso que nós temos, irmão, de pôr em prática. Para quê? Para que nós tenha vida. Para que nós não pereça naquele grande dia. Para que quando nós dormimos, né? Porque se nós não alcançar o arrebatamento, nós iremos dormir. Mas no arrebatamento iremos levantar, vamos despertar. Para quê? Para nós ter a nossa vitória naquele grande dia. Por isso, irmão, vamos fazer o que é de melhor. Esse é um conselho da parte de Deus que eu trago para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Porque eu quero ver você feliz. Quero ver você e sua família salva. Então, é isso que eu tenho, irmão, para passar para você. Peço desculpa se eu machuquei, mas não é um machucamento, é um ensinamento da palavra de Deus. Porque eu falo na Bíblia, se você crê na Bíblia, e você crê, você vai entender que é uma verdade. Basta nós pôr o ensinamento de Cristo em prática para nós ser vitorioso. E o nome do nosso Deus ser glorificado, irmão. Era isso que eu queria passar para você. Que Deus abençoe a você, irmão, minha irmã. Que todos tenham um dia de paz, uma tarde, uma noite, uma semana abençoada, uma segunda-feira debaixo da proteção do nosso Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo encontro, se for da vontade do nosso Deus. Até lá, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.